Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que Ele nos dá para aprendermos de Sua gloriosa palavra. Sim, aprendemos conselhos úteis que vão nos tornar pessoas melhores, vão modificar as nossas vidas se colocados em práticas, e não só as nossas vidas, mas as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Sim, vamos ver isto no dia de hoje também, mas não sem antes fazermos uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos dá. Pedimos perdão aos nossos pecados, guarda as nossas vidas, livra-nos do mal. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e ajuda-nos a colocá-la em prática. Nesta hora eu te peço, usa-me em Tuas mãos para que possa transmitir com fidelidade o conteúdo da Tua palavra a todos aqueles que nos ouvem. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo a nossa viagem, hoje entraremos no capítulo 26 do livro de Provérbios. Sobre ele veremos uma breve introdução, provérbios diversos e uma conclusão. Introdução. Novamente, alguns provérbios são repetidos neste capítulo com o intuito de deixar mais evidente seus conteúdos, advertências contra a falsidade, e ressalta-se também nele que devemos buscar discernir as palavras que nos chegam aos ouvidos. Novamente, o livro de Provérbios adverte-nos contra a falsidade. Da mesma maneira que não devemos dar ouvidos a pessoas falsas, devemos fugir de pessoas assim, também não devemos ser falsos. Devemos ser sinceros. Sobre isso nós falamos já em alguns capítulos e Salomão volta a falar novamente. O perigo de ser falso. Também ele nos adverte sobre o perdermos tempo com algumas coisas desnecessárias que não vão nos levar a lugar algum. Ele nos adverte e nos ensina como aproveitar melhor o tempo. E também nos ensina o que para muita gente é algo por demais importante, não que não tenha importância, mas algumas pessoas são tremendamente preocupadas com maldições. Tem medo de que pegue inveja, pegue maldição, pegue mandinga, pegue feitiçaria. Salomão ele nos dá o caminho para que qualquer um, agindo da maneira como ele orienta, se livre desse tipo de coisa. Não é simpatia para não pegar maldição. Tem nada a ver com simpatia. Vamos lá. Voltando aqui. Salomão ele também nos aconselha a tomar cuidado com a preguiça, aquele sentimento que de vez em quando quer vir e se alojar em nosso coração, em nossa mente. Ele diz que nós devemos tomar cuidado e dá algumas lições também para escaparmos dela. Vamos à aula de hoje. Como a neve no verão e como a chuva na cega ou na colheita, assim não é conveniente ao louco, ao tolo, a honra. O que Salomão quer dizer aqui? Há coerência em ver um boneco de neve em pleno verão na praia debaixo de um guarda-sol? Não existe. Isto é cena de desenho animado. Não é coerente neve no verão. Esta cena no verão não é coerente. É uma cena contraditória em relação à estação verão. Há neve no verão? Não há neve no verão. Não, no nosso país não há neve no verão e nem no país onde Salomão vivia e escreveu este provérbio. Então já vimos que neve no verão não é algo coerente, não é algo que deve existir. E a chuva na cega, na colheita? A chuva na colheita é algo que não deveria existir. Infelizmente existe? Existe. E o que acontece? Causa prejuízo. Veja uma lavoura. É soja aqui, me parece? Sim. Foto extraída de uma situação bastante triste. Antes e no momento da colheita. As chuvas, na época da colheita, estragaram a plantação. Assim, não é conveniente ao louco a honra. Salomão está dizendo aqui que da mesma forma que não deve haver neve no verão, que a chuva na colheita é péssima,
Assim também é terrível dar honra a uma pessoa louca, a uma pessoa tola. E como se dá honra ao tolo? Dando crédito às suas palavras, agindo de acordo com o que ele está falando, elogiando uma pessoa que fala besteiras. Isso é dar honra ao louco, honra ao tolo. Você não deve fazer isso. Provérbios, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Isso quer dizer o seguinte: imagine um pássaro voando em fuga. Sim, o pássaro no seu vaguear pode ser traduzido como um pássaro em fuga, pois um pássaro em fuga é a expressão utilizada em algumas traduções também. E como a andorinha que voa velozmente, assim a maldição sem causa não virá. Imagine um pássaro que tenha voado, que tenha fugido de uma arapuca. Obviamente, o pássaro que não foi apanhado, porque o que foi apanhado não tem condições de fugir. Então, imagine uma avezinha voando. Ora, eu fui criança e quando nós tentávamos pegar pássaros, no momento em que eles não eram apanhados, eles não ficavam ali de braços cruzados. Eles fugiam e fugiam velozmente. O que isso tem a ver com este ditado? O que uma arapuca, o que um passarinho voando tem a ver com maldição? O sábio nos diz o seguinte, que da mesma maneira que um passarinho voa para longe da sua armadilha, da armadilha que lhe foi preparada, da mesma forma que uma andorinha voa velozmente e quando ela voa, ela não voa para perto daquele que tentou capturá-la, ela voa para longe. Assim é o que acontece com a maldição. Não há maldição sem causa. Então, existe causa para a maldição? Existe causa para a maldição. E eu vou dizer daqui a poucos instantes qual é a causa de uma maldição pegar na pessoa. Quando uma pessoa é atingida por uma maldição, em que momento acontece isso? Em um momento em que ela escolhe aquela maldição para si. E como se escolhe a maldição para si? Agindo de uma maneira que a maldição venha sobre ela. Salomão está dizendo aqui que não é sem motivo que uma maldição atinge uma pessoa. Uma praga, uma peste, uma mandinga, uma feitiçaria, uma obra de bruxaria pode atingir alguém? Pode atingir alguém. Mas aquilo nunca atingirá se não houver uma causa. Então agora estamos diante de uma situação, descobrir qual é a causa pela qual uma maldição pode atingir alguém. Se alguém fizer a maldição, não é esta causa. Não é esta causa que vai fazer com que a maldição atinja alguém. Mesmo que haja alguém que faça uma maldição contra outra pessoa, essa maldição não atingirá essa pessoa. Pelo simples motivo de aquela pessoa contra quem foi dirigida a maldição não ter dado causa a ser atingida por aquela maldição. Tá bem, eu já vou explicar. Quando você é obediente aos ensinamentos que Jesus Cristo deixou nesta terra para serem seguidos, você está imune de receber uma maldição. Sim. Deus está dizendo que a maldição sem causa não virá, sem motivo não virá. E o motivo para receber ou não a maldição, quem dá é só você. Se você for obediente, se você for uma pessoa que andar pelos caminhos do Senhor, Ele não permitirá que a maldição te alcance. Exatamente. Se você não der motivo, se você não der causa, e você não dá causa sendo obediente aos ensinamentos da palavra de Deus. É incoerente.
É incoerente uma maldição atingir aquele que está com a vida guardada nas mãos de Deus. Você acha que Deus permitirá que a praga chegue às suas mãos? De maneira nenhuma. Então, fique tranquilo. Quer se ver livre de maldições? Esteja agindo de acordo com a palavra de Deus. Porque a maldição, vamos esmiuçar aqui estas palavras. A maldição pode até chegar, mas não atingirá, porque você não deu causa a ela. A Bíblia te chama de menina dos olhos de Deus. Você acha que Deus vai permitir com que uma praga chegue à menina dos seus olhos? E Jó, o caso de Jó foi algo específico. E Deus esteve com ele em todos os momentos daquela luta pela qual ele passou. Então havia um motivo ali, havia uma disputa acerca da vida que Jó tinha. E Deus, como sempre, venceu aquela disputa que foi travada com Satanás. Ficou claro? A maldição sem causa não virá. Quem vai dar a causa para a maldição te atingir é você. Então, já sabe, não dê. Escolha a bênção, não escolha a maldição. É o quadro que nós colocamos aqui. Depende somente de você. Quer ir pelo caminho da maldição? As coisas erradas? Aperte o cinto, a viagem vai ser terrível. O açoite é para o cavalo e o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Para que serve o açoite na mão do cavaleiro? Para fazer o cavalo entender o que deve fazer, agir de acordo com aquilo que o cavaleiro quer. Para que serve o freio na boca de um jumento? Para que o jumento faça aquilo que o seu dono o quer. Aquilo que o seu dono quer ficar melhor. E para que serve a vara? A vara, ou o sofrimento, serve para fazer o tolo entender o que ele deve fazer. O cavalo só vai ser açoitado se fizer coisa errada. O freio só vai ser usado para o jumento quando ele não quiser agir da maneira como tem que agir. E a vara, ou a correção, o castigo, vai ser para as costas dos tolos, porque são tolos e não estão agindo da forma correta. O cavalo entende a linguagem do chicote. O jumento entende a linguagem do freio que é colocado em sua boca. E a pessoa tola só aprende sofrendo. Deus não quer que você seja uma pessoa tola. Deus quer que você seja sábio. Não faça coisas erradas. Não aprenda à base do sofrimento. É esta a lição que ele nos dá. E aqui a figura que nós trouxemos de uma das aulas anteriores. Primeira vara da infância e da juventude. Minha mãe que era a juíza. Então, é verdade. Aconteceu com alguns de nós. Alguns foi o rodo, né? Não era bem uma vara. Mas você entendeu. O castigo é para aqueles que não agem corretamente. O versículo anterior que nós lemos disse que a maldição sem causa não virá. O açoite, ele não vai vir sem motivo. O castigo não vem sem motivo. O castigo vem se nós dermos motivo para que ele venha. Então não seria mais inteligente fazer a coisa correta para não sermos castigados, para não sofrermos fazendo coisa errada? Eu acredito que sim. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele. O que Salomão está dizendo aqui? Não responda para uma pessoa tola, para uma pessoa burra, para uma pessoa ignorante, para uma pessoa louca. Louca no sentido de falar loucura, de falar besteira. Não responda para ela. Não dê corda, em outras palavras. Não dê trela. Isso mesmo. Não fique dando ibope. Não fique perdendo o teu tempo discutindo com ela. Porque senão você vai se tornar semelhante a ele.
Nunca discuta com um tolo, um burro. Pode ter certeza. Ele é geralmente insistente, teimoso e pode te vencer pela experiência. Então, Salomão diz: não fique discutindo com o tolo, não responda certas coisas. Fique calado, é melhor. Senão vai perder o teu tempo. Só que em seguida, Salomão traz um versículo aparentemente contraditório com o anterior. Sim, há um paradoxo aqui. Um abraço, Pastor Cássio. Vamos lá. O que Salomão diz? Não, um abraço para o Pastor Cássio, que paradoxo é a palavra registrada dele, que ele utiliza. A ouvimos com mais frequência dele. Então vamos lá. E pastor, não fale que estão ouvindo mais de mim esta palavra, porque eu só reproduzo aquelas que o senhor fala. Então, prosseguindo. Salomão diz o seguinte: responda ao tolo. Ué, agora eu tenho que responder? Sim, há uma situação que você vai responder. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, segundo a sua loucura, segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus olhos. Então lá eu não posso responder para eu não me tornar semelhante a ele. Mas aqui eu tenho que responder para que ele não seja sábio aos meus olhos, os olhos dele, para que ele não se gabe de ter te convencido de alguma coisa. Exatamente isso. Salomão está dizendo que há momentos em que você tem que ficar calado e há momentos em que você tem que responder. E em que momento você deve responder? Para o mesmo burro, para o mesmo tolo, para o mesmo louco. Num momento em que ele seja exposto à loucura dele. Traduzindo, você deve responder ao tolo de uma maneira que o deixe confundido e envergonhado, com educação, mas envergonhado, que ele caia em si pela besteira que ele falou. Não dê corda quando ele quer conduzir a conversa, te convencendo de tolices que ele faz. Nem abra a boca. Deixe-o falar por educação e, no primeiro momento, saia daquele local, saia daquela conversa, deixe-o de lado. Mas quando ele quiser crescer e te colocar em uma situação de humilhação, de desvantagem, que queira te envergonhar, peça para Deus discernimento, se aquele momento é hora de dar as costas ou de dar uma bela resposta para que ele fique com esta cara de burro, deste burro que está aqui. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. O que Salomão está dizendo aqui? Foi capa da revista Super Interessante, A Era da Burrice. Pesquisas feitas conforme trazido por esta revista, conforme reportagem trazida por esta revista, que a burrice tem crescido entre o ser humano, entre os seres humanos. Então, tome cuidado. Você pode estar confiando em uma pessoa que é tola, em uma pessoa que é burra. E a palavra de Deus diz que é como se você cortasse os pés e bebesse veneno. Confiar em uma pessoa tola. Você não deve confiar, entregar tarefas para pessoas irresponsáveis e tolas. O capítulo anterior já nos advertia sobre contratação de pessoas que são irresponsáveis. Ah, mas você está fazendo aquilo para ajudar. Tome cuidado, ajude de uma outra forma. Não ajude dando responsabilidades para pessoas que são irresponsáveis. Você vai colher o dano disso. É o que está sendo dito aqui. Tome muito cuidado com isso. Confiar em um irresponsável é sinônimo de morte.
Então, tome cuidado. Não atribua responsabilidades àquelas pessoas que são irresponsáveis. Ajude-as de outra forma, mas não dessa forma. Não desta maneira, não colocando coisas importantes em suas mãos. Isso faz lembrar a história de um advogado. Nada contra os advogados, entendam bem, eu respeito, mas foi uma história, na verdade foi uma anedota que me contaram. Anedota é piada, que reflete bem essa situação. Uma pessoa contratou um advogado que não era dos mais inteligentes. Daqueles advogados que praticamente não se atualizam. Aqueles advogados que não gostam de trabalhar, são preguiçosos. A pessoa confiou uma causa da qual dependia a sua liberdade nas mãos de um advogado que pouco ligava para os estudos e para os seus clientes. Mas esse advogado viu a oportunidade de ganhar um dinheiro. E aquele cliente, tolo, tanto quanto aquele advogado, contratou esse advogado. E ali combinou o seguinte: doutor, é o seguinte, se o senhor conseguir com que a minha pena seja reduzida a apenas 1 ano de prisão, eu vou te pagar 20 mil reais. Agora, se o senhor só me defender e eu acabar sendo condenado aos 10 anos de prisão, eu vou te pagar só 5 mil reais. Que foi o que nós combinamos. 5 mil reais para defesa no processo, mas se o senhor conseguir reduzir a minha pena para 1 ano, eu vou te pagar 20 mil reais. O advogado ficou muito animado com aquela proposta e foi para a audiência. E depois de muito discutir lá, naquela audiência não havia necessidade de estar presente o seu cliente. E logo depois da audiência, o advogado liga para o cliente. Uma boa notícia. Ele disse: pode depositar 20 mil reais na minha conta, porque eu consegui a tua condenação para apenas 1 ano, como você queria. O cliente ficou maravilhado, falou: doutor, que maravilha! Não foi fácil, né? O advogado falou: claro que não. Eles queriam te absolver. Que advogado tolo! Olha só o que dá contratar pessoas irresponsáveis, contratar pessoas tolas. O advogado não havia entendido que ele ganharia mais se conseguisse uma pena menor, mas tendo a oportunidade de conseguir a absolvição, era isso pelo que ele deveria lutar. É uma demonstração de uma tolice muito grande. O advogado, ao invés de fazer o trabalho como alguém inteligente, fez como um tolo. Ficou claro? Se não ficou, depois a gente volta a conversar sobre o assunto. Vocês me procuram porque logo logo as aulas presenciais retornarão. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. O que é isso? Qual a utilidade das pernas de uma pessoa coxa que não anda? Não há utilidade. Elas não são utilizadas da maneira como deveriam. Estão ali, fazem parte, aliás, recebem o sangue, estão vivas, mas não têm função. Assim é o provérbio na boca do tolo. Uma pessoa tola, uma pessoa que não sabe aquilo que está falando, vai reproduzir palavras, mas aquelas palavras vão estar fora de contexto, vão deixar de ter sentido, não vão ter utilidade prática. Um tolo pode até repetir alguns ditados, alguns provérbios, mas vão ser reproduzidos fora de contexto. Não serão úteis para coisa alguma. Da mesma maneira que as pernas de um coxo não são úteis para ele andar, da mesma forma é o provérbio na boca dos tolos. Não é útil, é como uma ferramenta, um instrumento que não se sabe usar. Você sabe usar esse instrumento? E este daqui, essa esquadrejadeira, você sabe utilizar?
Para que ela te seria útil se você não sabe usar? Assim é o provérbio na boca do tolo. Então, melhor é que o tolo não fale provérbio. E se você ouvir provérbio da boca do tolo, ignore porque deve estar fora de contexto. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Novamente, uma advertência sobre honrar, sobre dar ibope, sobre dar trela, sobre dar corda a pessoas tolas. O sábio Salomão diz que é como você pegar uma pedra preciosa e colocar em um estilingue. E tomara que a forquilha não se solte da mão deste menino. Quantas pessoas já foram atirar com o estilingue e a forquilha acabou saindo da mão? Levante a mão. Pois bem, você também, né? Então, quem dá honra ao tolo, quem elogia pessoas tolas, é a mesma coisa que colocar pedras preciosas em um estilingue. Está perdendo pedras preciosas. Gaste o teu tempo, gaste as tuas palavras com pessoas sábias, com pessoas inteligentes, não com pessoas tolas. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Salomão aqui parece estar um tanto revoltado com as pessoas tolas. Sim, ele estava vendo que muitas pessoas tolas repetiam alguns provérbios, mas totalmente fora de contexto, porque as suas ações não estavam de acordo com aquilo que falavam. Você não deve ser uma pessoa tola, para que não aconteça como aconteceu a esses tolos aos quais Salomão se referiu. Esses tolos tentavam fazer uso de provérbios, mas eram tolos. Tolos por quê? Como uma pessoa pode ser tola? Deixando de obedecer a palavra de Deus. Alguém pode dizer, sim, lá vem novamente falando da palavra de Deus. É tudo a palavra de Deus? Você queria que fosse tudo o quê? A tua palavra? Não, não é? Se nós agirmos sempre de acordo com a palavra de Deus, sempre nos daremos bem. Lembra do versículo que nós lemos agora há pouco? A maldição sem causa não virá. Se nós guardarmos a palavra de Deus, com certeza, sem causa, a maldição não virá. Se nós não dermos causa à maldição, não seremos atingidos por ela. Então, como é o espinho na mão do ébrio, do bêbado? O espinho na mão do bêbado machuca, fere, tanto ele como aqueles em que ele se chegar com aquele espinho. Então, o provérbio na boca do tolo, ele fere as pessoas. Por quê? Será dito em momentos impróprios. Não vai ser falado o provérbio que vem da boca do tolo no momento adequado. E ao invés de levar conforto e consolo, pode levar tristeza, angústia e ferimento. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. O que é um besteiro? Não é uma pessoa que fala besteira. Besteiro é uma pessoa que faz uso da besta. Que é a besta? Não, a besta, eu não falei besta. Não falei besta. A besta, o que é besta? A besta ou balestra ou balesta são derivações do latim tardio. Balista, a origem é esta palavra, balista, que tem a ver com balística. E é uma arma com um arco de flechas adaptado a uma das extremidades de uma haste e acionado por um gatilho, o qual projeta virotes. Não é filhotes, é virotes. Virotes são dardos similares a flechas, porém mais curtos. Na verdade, vai ficar muito mais fácil se eu mostrar a figura de uma besta. Aqui temos uma besta, uma arma de um lado, e do outro lado é uma besta. Isso. Exatamente. Uma besta. Uma cria de um jumento com uma égua, ou de um cavalo com uma jumenta.
Então, não é esse besteiro que cavalga sobre uma besta que está sendo mencionado aqui. Aqui Salomão está falando como um besteiro que a todos espanta. Assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Salomão adverte a tomar cuidado e não confiar tarefas a pessoas tolas. E aqui ele acrescenta aos transgressores. Por que aos transgressores? Porque não são pessoas de confiança. Pessoas que vivem fazendo coisas erradas em suas vidas não vão fazer coisas certas para as outras pessoas. Então, tome cuidado, não contrate pessoas que não sejam de confiança. Este é um besteiro. Então, como um besteiro que a todos espanta, como um besteiro que sai atirando para todos os lados, você não deve assalariar alguém que não é de confiança. Contrate pessoas de confiança, porque senão você vai se expor a um risco desnecessário. Versículo 11. Como o cão que torna o seu vômito eca, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Como o cão que torna ao seu vômito. Imagine um cachorro foi lá e vomitou. Vomitou, não é gumitou. Gumitou não existe. Parece nojento isso? É o que está escrito na palavra de Deus. E olha que eu trouxe um desenho aqui, hein? Não trouxe uma imagem real. Que isso é de embrulhar o estômago. Mas é este exatamente o propósito de Salomão. Por isso eu vou mostrar para vocês agora uma imagem. Não, não vou mostrar não, não vou mostrar. Vai manter esta imagem aqui somente. Como um cão que torna ao seu vômito, imagine, o cachorro foi lá e vomitou. E resolve voltar lá. Para quê? Para comer o seu vômito. Assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Assim é o louco, é o tolo que volta a repetir a mesma loucura. Ele pode se achar uma pessoa sábia por fazer isso. Para ele, pode ser algo prazeroso, como para alguns cachorros, algumas espécies caninas, é até prazeroso retornar ao seu próprio vômito. É algo nojento isso daqui. Salomão está deixando bastante claro. Era nojento naquela época e é nojento nos dias de hoje. Ele está dizendo que da mesma forma é a pessoa tola que vive repetindo a sua tolice. E você não vai ficar perto de um cachorro que fica comendo vômito. Da mesma forma, não deve ficar próximo de uma pessoa que fica reiterando as suas besteiras. É nojento, mas foi Salomão que escreveu, porque realmente é tão nojento quanto um cão voltar ao seu vômito. Ele não acha, mas é o que é. Um quadrinho aqui. Mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria? Uma pequena anedota, uma chargezinha. Então, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais. Você é do tipo que vai buscar cultura em rede social e não em livros? Você não vai encontrar sabedoria. Tome cuidado com aquilo que você ouve. É o conselho que Salomão tem dado para todos aqueles que são seus ouvintes. Não escute tolices. Em uma pesquisa feita, aproximadamente 70% das notícias veiculadas em redes sociais são fake news, são notícias falsas. Então, tome cuidado, vá ler um livro muito mais útil. Tu tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele.
Agora Salomão colocou alguém em uma situação pior que a de um tolo. É de um homem que se considera sábio. E por que um homem que se considera sábio a seus próprios olhos é pior que um tolo? Porque o tolo ainda às vezes aceita ouvir alguma coisa. Por mais tolo que seja, às vezes ele dá ouvido. Mas uma pessoa que acha que já atingiu o grau máximo da sabedoria, ele está fechado e, dessa forma, ele não está aberto para aprender coisa alguma. Isso é ser pior do que o tolo. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Novamente, Salomão faz advertências sobre o preguiçoso, sobre a preguiça. Salomão combate a preguiça. Naquela época já havia preguiçosos. Hoje, eles não deixaram de existir. E o preguiçoso é um mestre em arrumar desculpas. Para ele, tem desculpa para tudo. Você não é preguiçoso, você não tem desculpa para tudo. Você assume quando você acaba pisando na bola, quando você erra. Você não é uma pessoa que tem desculpa para tudo. Ótimo. O preguiçoso é alguém que tem desculpa para tudo. Desculpa para não trabalhar é com ele mesmo. Inventa coisas que não existem, mas defende aquilo com uma firmeza que, se você não tomar cuidado, é até capaz de acreditar no que ele está falando. Então, assim é o preguiçoso. Ele fala com convicção para te convencer. E aqui o preguiçoso está arrumando uma desculpa descabida, dizendo que não vai trabalhar porque tem um leão no caminho, tem um leão na rua. Algumas pessoas se acomodaram na época da pandemia, não viram que o mundo está voltando ao normal e ainda quer continuar recluso em suas casas. Não estou falando de grupos de risco extremo. Há pessoas que têm essa oportunidade, já estão com a vida garantida, já têm liberdade financeira, podem escolher fazer esse tipo de coisa e não trabalhar. Mas, irmão, você, meu amigo, vá trabalhar, porque nas nossas ruas não há leões. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Novamente, uma advertência contra a preguiça. Assim como a porta fica se movendo nos seus gonzos. O que é um gonzo? É uma... Exatamente isso. Uma dobradiça. Há portas diferentes umas das outras. Assim há preguiçosos diferentes uns dos outros. Mas, da mesma maneira que a porta vira para um lado e vira para o outro e não sai do lugar, assim é o preguiçoso na cama. Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro e não sai da cama. Assim é o preguiçoso. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de a levar à boca. Isso quer dizer que o preguiçoso tem preguiça até de levar a sua mão com comida à boca. O preguiçoso é uma pessoa terrível, tem preguiça para tudo, até para comer. Tem preguiça até de levar comida à boca. Tem preguiça para todas as coisas, até para as mais simples e mais fáceis. Não seja preguiçoso. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Aqui Salomão está dizendo que o preguiçoso se acha mais sábio porque ele tem mais desculpa do que homens que sabem responder bem. Veja só, um trabalhador perguntando para um preguiçoso: sabia que preguiça é pecado? E o preguiçoso: inveja também. Preguiçoso tem resposta para tudo. É um tolo. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Aqui é o típico caso da pessoa que se mete onde não é chamada. Vai dar opinião onde não deve. Quer fazer parte de conversas para as quais não foi chamado. Se você não foi chamado para uma conversa e está naquele local,
fique quieto. Só dê a tua opinião quando te pedirem. Se você sair se metendo em questões alheias, em conversas dos outros, em discussões alheias, é como tomar um cão pelas orelhas. Talvez você ache que seja algo até ingênuo, mas Salomão não está se referindo a este tipo de cão ser tomado pelas orelhas. Salomão está se referindo a um cão diferente. Exatamente. Os cães, na época de Salomão, eram animais imundos. Não eram usados como bichinhos de estimação. Os cães eram usados para a guerra. Então, Salomão está se referindo a esse tipo de cão. Você ficar entrando na conversa dos outros. Que coisa feia! É como quem pega um cão pelas orelhas. E esse tipo de cão, você acha conveniente? Então, a melhor coisa a fazer é fechar a boca. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Um louco que lança de si faísca, flecha e mortandade. O que é um louco que lança de si faísca, flecha e mortandade? Olha, eu vou trazer aqui uma cena para ilustrar este versículo. Na verdade, é um vídeo pequeno, porque a Bíblia fala que é parecido com alguém que lança faísca, flecha e mortandade de si. Então, Salomão vai dizer que alguém é parecido com esse louco. E eu trouxe aqui a cena de alguém parecido. Não é um ser humano, mas um macaco. Assim, este macaco está no lugar de quem está lançando de si faísca, flecha e mortandade. O que acontece? Vejamos. Brincando com coisa séria. Não vai prestar. Tarde demais. E ainda canta a vitória. Imagine um louco lançando de si a morte. É o papel que ocupou este macaco neste vídeo que eu mostrei. Salomão diz que é da mesma forma o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Não se deve brincar com coisas sérias. Aqui uma charge também de um soldado brincando de sinuca com granada. Não se deve brincar com coisa séria. Vocês há pouco tempo talvez tenham ouvido de uma cena chocante, lamentável, de alguém que brincou com coisa séria e acabou provocando, segundo uma das versões, a morte de um cantor. Sim, um cantor que estava em um hotel e naquele quarto não estava com a esposa dele. Em uma das versões foi dito que alguém brincou e disse: tua esposa está vindo aí. Ele foi se pendurar na varanda e acabou caindo e morreu. Uma brincadeira o levou à morte. Vamos nos ater só a esse aspecto. Aquelas palavras foram ditas de brincadeira. Quiseram aprontar como se diz, quiseram pregar uma peça naquele cantor e acabou levando à morte. Então, que lição isso nos traz? Que lição Salomão nos traz? Devemos tomar cuidado. Você não vai ficar dando susto em pessoas cardíacas. Você não vai ficar levando notícias para pessoas que já estão fracas. Aquilo pode causar uma parada cardíaca. Eu estou dando um exemplo. Aqui o caso do MC é um outro exemplo também. Tome cuidado com brincadeiras que podem machucar.
Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. O que acontece em um fogo se não for alimentado por lenha? Vai se apagar. Da mesma forma, a contenda vai se apagar. A contenda vai se acabar se não houver maldizente. E esta charge que eu trouxe, o que tem a ver? Quem sou eu? Será que você não é um maldizente que fica alimentando esta chama da contenda em muitas conversas? Muitas vezes é você, muitas vezes sou eu. Por isso Salomão nos adverte. Quer ver a contenda chegar ao fim? Pare de maldizer. Pare de jogar lenha nesta fogueira. Pare de falar coisas ruins. É a lição que ele nos traz. Como o carvão é para o borralho, ou para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, para acender contendas, para acender brigas. Da mesma forma que o carvão é para fazer brasas, e as brasas para um churrasco, da mesma forma a lenha alimenta a fogueira, da mesma forma é o homem briguento para criar rixas, para criar brigas. Salomão está dizendo aqui que nós não devemos ser este homem briguento, este homem rixoso. E devemos evitar também situações assim, se não quisermos nos ver envolvidos em contendas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. A fofoca, para muita gente, é um alimento prazeroso. Não deve ser para você. Você não deve procurar ouvir fofocas. Pare de ter este apetite desordenado por notícias. Principalmente esse tipo de notícia, ou melhor, por notícia você pode ter um apetite, mas não fofocas. Porque quem gosta de ouvir também gosta de falar. Então, não seja fofoqueiro. Gente falsa e fofoqueira é como sapo. Língua comprida, olho grande e vive na lama. Deus não te chamou para ser sapo, te chamou para ser salvo. Tape os seus ouvidos, blinde-se das fofocas. Não dê crédito à fofoca. Não dê ibope para fofoqueiros. Não fique ouvindo fofoqueiros. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. O que quer dizer isso? Assim como um pedaço sem valor coberto por algo de algum valor, assim são os lábios ardentes, os lábios convincentes e um coração maligno. Assim como um esmalte ou um verniz em um vaso sem valor, torna aquele vaso aparentemente valioso. Em algumas versões, ao invés de escória de prata, está esmalte ou verniz sobre o vaso. Assim é o coração maligno, com lábios ardentes. Salomão nos adverte a tomar cuidado com pessoas de fala mansa, de fala suave, de fala convincente, porque o coração de uma pessoa assim pode não ser coerente com as palavras que ele está dizendo. Traduzindo, muitas vezes um coração malvado vai estar ali disfarçado através de palavras suaves, vai estar atrás de palavras doces, palavras educadas, palavras que elogiam alguém. Salomão pede para tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Assim são algumas pessoas. Por fora, demonstram algo, mas o seu coração não está de acordo com aquilo que ele fala. Salomão prossegue. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. O que Salomão está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte,
que há pessoas que disfarçam as suas intenções com palavras boas, que dissimula, que faz uma simulação, que ele tenta disfarçar com os seus lábios um coração maligno. Ele se apresenta de uma forma e, na verdade, ele é de outra forma. Ele age de uma maneira para obter algum benefício, para tirar algum proveito de você. E você tem que tomar cuidado. Salomão está pedindo para que você não seja uma pessoa ingênua. E geralmente um cristão, ele é retratado para o mundo como uma pessoa ingênua. Quando eu digo para o mundo, estou dizendo para o sistema de governo, para o establishment. Palavra bonita, né? Eu li esses dias. Para o sistema de governo, o sistema de vida das pessoas. Um cristão, ele é mostrado para o mundo geralmente como uma pessoa ingênua, ignorante, bem simples e pobre. Um coitadinho. E, na verdade, o cristão é uma pessoa sábia. Por quê? Porque aprende da palavra de Deus, aprende conselhos sábios da palavra de Deus. E se alguém não tem sido sábio, é porque falta-lhe conhecer mais da palavra de Deus. Salomão está advertindo para que você não seja ingênuo e não acredite em tudo aquilo que te falarem, ainda que venha vestido em forma de anjo. Tome cuidado, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, como saber se aquele anjo de luz não é um demônio? Pelo conteúdo, pelo fruto daquela pessoa. Observe aquela pessoa, esteja atento, não ceda a palavras elogiosas. Não se convença com meras palavras. Faça uma análise geral da situação, porque você pode encontrar nessa análise uma decepção grande ao saber que aquele coração não tem nada a ver com as palavras que saíram da boca daquela pessoa. Então, Salomão está dizendo, não seja ingênuo, seja esperto. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Novamente, Salomão está dizendo, ainda que a pessoa te suplique, uma voz mansa, suave, tente fazer você ficar com dó dela, não confie, tome cuidado, porque o seu coração é enganoso. As 7 abominações, 7, o número usado pelos judeus para demonstrar a perfeição, ou para alguns, algo completo, seria como dizer, tome cuidado com algumas pessoas, tome cuidado, porque o coração dela não é bom. É uma advertência. E já caminhando para o final, cuidado. Cuidado com certas amizades. Lembre-se, cobra mata abraçando. Então, seja criterioso na escolha dos teus amigos. Tome cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Tome cuidado com aquelas que te elogiam muito. É o que Salomão está dizendo. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Ainda que a pessoa de coração maldoso se aproxime de outra, que tem um coração puro, que conhece a palavra de Deus, que não sai abraçando todas as palavras que lhe são ditas, ainda que uma pessoa malvada venha a enganar por algum tempo, por algum breve momento, ali na frente ela vai ser descoberta. Deus se encarregará de mostrar para mim e para você o que existe no coração dela. Então não adianta ela disfarçar, ela tentar enganar, porque ela será exposta em um determinado momento. E aí vai ficar com esta cara quando for descoberta. Não seja você essa pessoa que usa de engano. Não seja você uma pessoa maliciosa. Não queira tirar proveito das outras pessoas. Seja proveito para as outras pessoas. Seja útil a outras pessoas. E tome cuidado com as pessoas. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará.
aqui a lei da semeadura e da colheita. Aquele que faz uma cova cairá nela. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que arma uma armadilha para alguém vai ser preso, vai vir a ser preso por esta armadilha. Então, não arme ciladas para as outras pessoas. Não tente prejudicar as outras pessoas, porque este prejuízo pode vir e virá sobre a tua vida. A Bíblia fala a história de Amã, que foi um homem que construiu uma forca para matar Mardoqueu. E o que aconteceu? Ele foi morto na forca que preparou. E Salomão prossegue em relação à falsidade. Salomão diz: a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. E Salomão quis dizer com isso? Salomão disse que a língua falsa, em um determinado momento, vai levar tristeza para a pessoa a quem ela maravilhou. Ou seja, a pessoa tentou encobrir a maldade do seu coração falando coisas agradáveis a alguém. Só que aquelas palavras eram palavras falsas, eram palavras que machucaram quando a verdade veio à tona. Então, Salomão diz: não seja ingênuo, tome cuidado. Se você der crédito a pessoas falsas, você vai acabar se ferindo. Em um primeiro momento, a pessoa se maravilha com aquelas palavras suaves. O sentido básico no hebraico é aquele que fala palavras suaves, mas com um coração maligno, acaba levando tristeza para a pessoa que ela havia maravilhado. E a boca lisonjeira opera a ruína. Olha só, alguém beijando os sapatos de outro. É uma chargezinha mostrando que algumas pessoas procuram elogiar demasiadamente outras, procuram bajular, procuram conseguir as coisas elogiando falsamente outras. A Bíblia adverte que essas pessoas que ficam bajulando, que ficam elogiando muito outras pessoas, elas estão operando a ruína. Muitas vezes, ao invés de censurar uma atitude errada, você apoia uma atitude errada e ainda elogia essa pessoa. Você está produzindo ruína para a pessoa que está sendo bajulada, para si e para os outros que estão vendo isso. Atitudes incorretas não têm que ser bajuladas ou elogiadas. Têm que ser rechaçadas. Expressões, ditos, ditados, piadas não têm que ser elogiados quando não servem para promover coisas boas. Então, você tem essa responsabilidade. Não fique bajulando as pessoas. E também tome cuidado com os bajuladores, porque a ruína andará na redondeza se fizer isso. Enfim, conclusão. Primeiro, não precisamos ter medo de maldições. Vimos que maldição sem causa não atinge. E o que devemos fazer para que essas maldições não nos atinjam? Não dar causa. E como não damos causa? Sendo obedientes e agindo de acordo com as orientações de Deus em nosso dia a dia. Também não devemos ser tolos, pois a recompensa dos tolos é vexatória. Vexatória é envergonhosa. A recompensa dos tolos causa vergonha. Em outras palavras, é melhor ser humilde do que ser arrogante. Devemos viver longe da preguiça. Novamente, Salomão insiste que nós não devemos ser preguiçosos. Não seja preguiçoso, não seja preguiçoso, não seja preguiçoso. É o que Salomão nos adverte. E por que ele nos adverte tanto? Porque a preguiça é um adversário bastante convincente. Senão ele não nos advertiria tanto.
Não devemos nos meter onde não somos chamados. Lembra a história do cão tomado pelas orelhas? Vai dar palpite onde não é chamado, vai sair ferido. E cuidado com pessoas falsas. Infelizmente, muitas pessoas falsas acabam tendo mais crédito do que pessoas que estão falando a verdade. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado e não abraçar falsidades das pessoas que nos são trazidas. Recuse falsidade. Jesus Cristo, ele veio para nos trazer a verdade, veio para nos trazer vida. Devemos fugir tanto da falsidade como de pessoas falsas. A palavra de Deus diz, no versículo que eu te trago agora, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10 e 11. O cristão, ele tem vida, e vida com abundância, vida próspera, uma vida feliz, diferentemente daquilo que alguns dizem e alguns pensam. Ah, o cristão não tem vida, o cristão não se diverte, o cristão não se alegra. Não, é o contrário. O cristão não se afunda em pecado. O cristão não se alegra com coisas que depois vão trazer tristeza. O cristão não se alegra com aquela alegria que a pessoa tem quando enche a cara. Sim, quando se embriaga. Porque aquela alegria é por demais passageira e vai trazer angústia e muita dor de cabeça em seguida. A Bíblia diz que o diabo, ele veio roubar, matar, destruir, te trazer problemas. Mas Jesus não veio te trazer problemas. Se você acha que é problema seguir os mandamentos de Jesus, você tem um problema. Porque seguir os mandamentos de Jesus não é problema. Jesus veio para te trazer vida, e vida com abundância. Repense o teu modo de vida. Pense se a forma como você tem levado a vida, como você tem trazido a vida até hoje, foi a melhor maneira de ter vivido esse período de tempo que esteve em tuas mãos. Mude de vida. Ainda há tempo. Nenhuma maldição vai te alcançar. Por quê? Porque Deus vai estar com você na palma de suas mãos. É o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe, uma ótima semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus.